Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, mas que às vezes a gente deixa de lado: a ansiedade. É isso aí, galera! Aquele aperto no peito, a sensação de que algo ruim vai acontecer, a preocupação excessiva. Quem nunca, né? Você sabia que existem várias causas para a ansiedade? E não tô falando só de, fiquei nervoso porque tenho prova amanhã. Tem coisa muito mais profunda por trás disso. E é importante a gente entender essas causas para poder lidar melhor com a ansiedade. Então, se liga nesse vídeo que eu preparei para vocês. Vamos descobrir juntos as 10 principais causas da ansiedade. E já vou avisando. Se você se identificar com alguma delas, não precisa surtar. O primeiro passo para resolver um problema é entender a raiz dele, saca? Vou começar com um clássico: o estresse no trabalho. Quem nunca ficou ansioso por causa daquela pressão para entregar um projeto, do chefe chato ou daquela pilha de coisas para fazer? Gente, a gente passa a maior parte do nosso dia no trabalho. Então é óbvio que o ambiente de trabalho vai influenciar diretamente na nossa saúde mental. E quando a gente está falando de pressão para cumprir prazos, metas impossíveis e carga de trabalho excessiva, a ansiedade vai lá para cima. E o pior é que essa ansiedade toda pode acabar virando uma bola de neve. A gente fica estressado, não consegue render no trabalho, o que causa mais estresse, e a ansiedade só aumenta. É um ciclo vicioso que precisa ser quebrado. Então, se liga na dica do tio Stefan: se o seu trabalho está te causando muita ansiedade, talvez seja a hora de rever alguns conceitos. Conversar com o seu chefe, tentar organizar melhor o seu tempo, ou até mesmo procurar outro emprego podem ser a solução para você ter mais qualidade de vida. E falando em bola de neve, vamos falar de outra causa da ansiedade que deixa todo mundo de cabelo em pé: problemas financeiros. Gente, vamos combinar que viver com o nome sujo, dívidas batendo na porta e sem saber se vai ter dinheiro para pagar as contas é desesperador. É conta para pagar, aluguel, comida, transporte. É muita coisa. E essa preocupação constante com dinheiro pode acabar com a saúde mental de qualquer um. A gente começa a perder noites de sono, a ficar irritado por qualquer coisa, a ter dificuldade de concentração e a se isolar dos amigos e da família por vergonha da situação. E adivinha só quem aparece para piorar tudo? A ansiedade. Por isso, é importante a gente ter uma relação saudável com o dinheiro. Fazer um planejamento financeiro, evitar gastos desnecessários e procurar ajuda profissional caso as dívidas estejam fora de controle são atitudes importantes para evitar que a ansiedade tome conta. Se você achava que tinha se livrado da ansiedade, se enganou. Agora vamos falar de um campo minado: os relacionamentos. Sejam eles amorosos, familiares ou de amizade, os relacionamentos podem ser uma montanha-russa de emoções, né? Mas quando a gente está falando de relacionamentos conturbados, a coisa fica séria. Brigas constantes, falta de diálogo, ciúmes excessivo, traições. Tudo isso pode gerar muita ansiedade e insegurança. A gente começa a duvidar da gente mesmo, a se sentir inferior e a ter medo de ser abandonado ou magoado. E a ansiedade, como sempre, aproveita para dar o ar da graça e transformar a nossa vida num verdadeiro inferno. Por isso, é fundamental a gente cultivar relacionamentos saudáveis, baseados em respeito, confiança e diálogo. Se um relacionamento está te fazendo mais mal do que bem, talvez seja a hora de repensar essa relação. E por falar em pressão, vamos falar da pressão social, essa praga que assola a humanidade desde que o mundo é mundo. Vivemos numa sociedade que cobra perfeição o tempo todo. Temos que ter o corpo perfeito, o emprego perfeito, o relacionamento perfeito, a vida perfeita. É muita pressão, e essa necessidade de se encaixar e atender às expectativas dos outros pode ser extremamente angustiante. A gente começa a se comparar o tempo todo, a se sentir inadequado e a ter medo do julgamento alheio. E adivinha quem se alimenta de toda essa insegurança? Adivinhou?
a ansiedade. Mas a real é que ninguém é perfeito. Cada um tem o seu tempo, suas qualidades e seus defeitos. O importante é a gente se aceitar como é e buscar a nossa própria felicidade, sem se importar com a opinião dos outros. Gente, o passado às vezes gosta de dar uma de fantasma e assombrar a nossa vida, né? E quando a gente está falando de traumas, a coisa fica ainda mais séria. Experiências traumáticas como acidentes, abusos, violência ou perda de entes queridos podem deixar marcas profundas na nossa mente e no nosso corpo. E essas marcas podem se manifestar de diversas formas, inclusive através da ansiedade. É como se a gente vivesse com medo de que o passado se repita, sabe? A gente fica em estado de alerta o tempo todo, com medo de qualquer coisa que possa nos lembrar do trauma. E essa sensação de perigo constante é um prato cheio para a ansiedade. Se você passou por alguma experiência traumática e sente que isso ainda te afeta, procure ajuda profissional. Um psicólogo pode te ajudar a lidar com esses traumas e a superar as feridas do passado.